Seja bem-vindo, estudante da mediação tecnológica, primeiro ano, professor presencial, meu abraço da professora Iris. Estamos iniciando uma nova aula, aula 13, e na aula 13 a gente tem um assunto bem legal para falar, que tenho certeza que o aluno da mediação já praticou, que o aluno da mediação tem muito próximo da sua realidade. Então hoje nós vamos falar sobre os esportes, né? Os esportes da natureza, os esportes de aventura, e tenho certeza que vocês vão ter muita coisa para contar pra gente na hora do mexa-se, na hora da atividade prática. Então, sem perder tempo, vamos ver o nosso assunto da aula de hoje, a nossa agenda? Acompanhe aí comigo. Então, nós vamos falar sobre as manifestações culturais dos esportes de aventura e natureza. Então, qual é a nossa agenda? Nessa agenda, nós vamos ter aqui 4 momentos de conversa. Primeiramente, nós vamos falar sobre o universo das práticas de esporte da natureza. Então, aqui nós vamos fazer algumas reflexões. Vamos falar também sobre os tipos e características dos esportes, tanto os esportes de aventura quanto os esportes de natureza. E no final, a gente vai trazer algumas ilustrações, né, de exemplos de esporte de aventura em Rondônia, né? Tanto aventura quanto natureza. E aí a gente tem aqui, nessa abordagem dos esportes de aventura e natureza, a gente vai ter uma matéria jornalística que vai falar exatamente de alguns exemplos regionais. Então fica ligado que vai ter muita coisa legal. Qual que é o objetivo de aprendizagem para essa aula? Então a gente tem aqui experimentar práticas corporais de diferentes matrizes culturais, pautadas pelo respeito ao outro, pela colaboração com a inclusão, pela análise de relações entre as práticas corporais, o consumo, olha o meio ambiente entrando aqui, meio ambiente e direitos humanos. Então esse é o nosso objetivo de aprendizagem. E aí qual que é a habilidade que nós estamos trabalhando nessa aula? Então no nosso código alfanumérico é a habilidade 304, que equivale ao quê? Competência 3, habilidade 4 da área de linguagens e suas tecnologias. Nós também temos um segundo objetivo de aprendizagem, que é relacionado a refletir através das vivências dos esportes de aventura e natureza acerca da preservação ambiental. Olha a palavra aqui, preservação ambiental, consciência ecológica, sustentabilidade e atividade física e saúde, com foco nos recursos naturais. Então a gente tem aqui o nosso primeiro tópico, e aí eu quero que você venha aqui comigo. Nós vamos falar do universo das práticas corporais. Nós vamos falar sobre como que essas práticas corporais na natureza, elas foram se constituindo. Então quando eu falo do esporte na natureza, quando eu falo do esporte de aventura, a gente associa muito a questão ambiental, não é verdade? Então a gente associa muito ao meio ambiente, à ecologia, ao contato com a natureza, a gente ter essas relações entre o homem e o meio ambiente. Então práticas que você faz também no seu momento de lazer. Quando a gente viaja, quem viaja assim, sempre tem muitas opções, né, de esportes com fins, esportes radicais, esportes de aventura, esportes na natureza. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é isso. Então nós vamos começar a nossa abordagem agora falando desse assunto. Acompanha comigo aí que a gente tem muita coisa legal. De olho no slide. Então a gente tem aqui, vamos refletir. Você pratica atividade física ou esporte de aventura? Então nós vamos começar fazendo essa pergunta. E aí você diz assim, professora, lá no início da unidade 1,
E na unidade 2 eu já entendi que atividade física é diferente de esporte. E esporte é uma atividade com regras, é sistematizado, é institucionalizado, ela pode ser formal ou informal, mas tem uma padronização. E atividade física pode ser qualquer movimento. Então você já sabe mais ou menos responder essa pergunta. Mas aí vamos detalhar um pouquinho mais ela? Então vamos lá. Então eu vou dizer para você que quando eu falo de esporte, de aventura ou natureza, há muitas delimitações na literatura. Então se você for fazer uma pesquisa, você vai ver muitos termos, vai aparecer termos diferentes. E aí eu vou dizer para você também que ainda não há um consenso na literatura sobre a melhor delimitação. Então há assim algumas contradições e não há uma divergência, eu não diria contradições, diria divergências conceituais em relação ao que seria o esporte, se seria esportes radicais, se seria esportes na natureza, se seria esportes de ação, se é práticas corporais de aventura, se é atividades físicas de aventura e na natureza. Então, se você for pesquisar, vem aqui comigo para a gente poder falar sobre isso. Se você for pesquisar, como é um termo que ele é muito recente no campo da educação física, no campo do esporte, no campo da atividade física, você vê que tem muitos autores que vão trazer aí essas delimitações diferentes. E aí você deve estar se perguntando, e professor, e o que eu vou fazer da minha vida então? Que delimitação eu vou utilizar? Então, na aula de educação física, a gente está usando o termo esporte de aventura e esporte de natureza. Mas a professora trouxe para você aqui que tem outras nomenclaturas também. E aí, o que você precisa agora também saber? Que mesmo não tendo esse consenso em relação à delimitação do que é, há termos diferentes, a nomenclatura diferente, há um consenso em relação às características, há um consenso em referente a dizer como que eu identifico um esporte de natureza, como que eu identifico um esporte de aventura, sendo ele de ação, sendo ele uma prática corporal. Então a gente tem algumas características. Vamos ver agora, detalhado no slide aí para você, fica esperto, olha comigo aqui. Então a gente tem características que são listadas, né, como recorrente, que vai ter vertigem, que tem risco. Então, para eu delimitar esse esporte, ele tem que ter um risco. Esse risco pode ser controlado ou não, e ele também tem aventura. Então, eu já consigo associar quais são, né, os esportes aí de aventura e na natureza. O que mais que a gente precisa lembrar? Que geralmente esses esportes, tanto de aventura quanto natureza, eles têm um baixo nível de previsibilidade, ou seja, eu não consigo prever exatamente o que vai acontecer. Porque se eu estou numa trilha, por exemplo, eu não sei o que a trilha me espera, eu não sei o que vai acontecer naquela trilha em relação, eu não sei, por exemplo, eu posso me machucar, cair, ou eu posso encontrar um percurso diferente, então eu não sei qual que é a previsibilidade naquele percurso que eu vou realizar ali. Também tem a disposição ao risco, como eu falei, mas em contrapartida a gente tem muita emoção, né? É muita emoção, muitas as sensações legais quando você faz um esporte, seja de aventura, seja um contato com a natureza. E também tem a presença de novas tecnologias, né? Então a gente precisa de equipamentos apropriados. Por exemplo, se você vai fazer uma escalada, se você vai fazer um slackline em alturas elevadas, você precisa ter equipamento de segurança, né? Então, envolve muitas tecnologias aqui para você realizar. E o contato com a natureza. Então, são algumas das outras características. O que mais que a gente pode considerar? Que quando eu penso na prática de um esporte, tanto de aventura quanto natureza, eu também vou considerar que ele vai estabelecer relações que são intersubjetivas com a natureza. E aí tá eu aqui, né, o meu avatar e a professora Iris, num local bem legal, falando para você que quando a gente faz essa interação, né, a gente consegue também ter um prazer, uma satisfação, renovar as energias. Então é muito bom praticar esporte em contato com a natureza. O que mais que a gente tem para falar? Agora nós vamos definir. Vamos trazer o conceito que nós,
se apropriamos aqui para a aula. Lembrando que não há uma delimitação ainda. Então, o que nós consideramos para definir para você? Que é um conjunto de práticas esportivas formais e não formais, que são vivenciadas a partir de sensações e emoções e comprometidas com a sustentabilidade socioambiental. Então, a gente utiliza um termo aqui que diz assim: você vai fazer uma prática formal ou não formal que vai estar associada com a sustentabilidade. Então, esse é o conceito que nós nos apropriamos aqui na aula da mediação tecnológica. É lógico que isso tem cientificidade, a gente tem pautada na literatura e nós nos apropriamos desse termo para definir para você como que você pode conceituar, né? Como que você pode definir aí os esportes de aventura e na natureza, ok? Então vamos associar duas palavras. A questão da sustentabilidade socioambiental, que pode ser uma prática formal ou não formal, então eu não preciso necessariamente que ela seja formalizada, mas ela tem que pensar ali a perspectiva socioambiental. Vamos lá? Vamos seguir? Continua comigo aí porque tem mais coisas. Aí nós vamos falar também o porquê, né, professora? Por que eu tenho que fazer atividade física ao ar livre? Então, quando a gente traz o conceito da sustentabilidade, a gente também vai dizer para você que é divertido, que é saudável, vai fazer bem para o seu corpo, para o seu cérebro, para a sua mente, né? Vai ajudar você a aliviar aquela negatividade, né? O pensamento, o estresse, as tensões do dia a dia. Você renova suas energias, você revigora seus pensamentos, combate a depressão também. Vai aumentar a sua criatividade. Então, assim, nesse processo, às vezes você está muito estressado, ter contato com a natureza vai te ajudar, vai melhorar seu foco. Eu, particularmente, de vez em quando eu faço, né, uma retirada para ter em contato com a natureza, para me inspirar para escrever a minha tese, do meu doutorado. Então, assim, a gente tem muito essa questão da criatividade quando a gente está em contato com a natureza. E eu acredito que para o aluno da mediação, esse contato com a natureza é muito mais próximo, né? Eu acredito que você, aluno da mediação, tem essa natureza aí do seu lado, muito próximo. Então, dá para você usufruir, adquirir essa consciência socioambiental e utilizar a atividade física no meio natural, utilizar também para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para você inspirar, para você expirar e inspirar, renovar as energias naqueles momentos difíceis, nos momentos de tensão. Então é muito legal a gente fazer atividade física na natureza. O que mais, professora? Acompanha aí comigo. Então a gente tem aqui no nosso último, né? Que vai recuperar e fortalecer o sistema imunológico. E nos dias atuais, com Covid aí, né, ter esse sistema imunológico bem fortalecido vai ser sensacional. E aí, o que mais que a gente tem para dizer? Alguns benefícios para eu fazer atividade física na natureza. Então, aqui a gente tem um espaço muito bonito, né? Que a gente pode estar utilizando para fazer atividade física, um espaço arborizado, e a partir daqui a gente também consegue, quando a gente vai fazer essa atividade, valorizar o meio ambiente, né? A gente consegue também modificar atitudes cotidianas em relação à preservação desse meio ambiente, para que ele fique sempre ali numa condição boa, né? Que a gente consiga pensar na gente, pensar no outro. O potencial de oferta de sensações e emoções prazerosas, porque a natureza é linda, né? Então a gente consegue sentir muitas emoções e sensações que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Também vai ajudar na construção de valores pessoais e sociais e vai favorecer a sensibilidade e a consciência ambiental. Isso é muito importante quando a gente fala também de melhorar o mundo, né? De ter um mundo melhor, não só para mim, mas também para o outro, para as futuras gerações, né? Que a gente vem no contexto e no conceito da sustentabilidade. E aí, quais são os equipamentos que eu vou utilizar? Exemplo, aqui não são todos, né? Então, vou fazer uma atividade física na natureza, eu preciso considerar que eu vou precisar de roupas leves, roupas que vão secar rápido, se de repente vir chuva, tênis ou bota, dependendo ali do local, né?
E eu vou precisar também de um boné e um chapéu por conta do sol. Então eu tenho alguns equipamentos que eu preciso considerar. Protetor solar, item básico, óculos escuro, água, comida. Então eu tenho que ter hidratação, tenho que ter alimento para repor as energias. Se eu vou para um local que eu não conheço, um local que é muito distante, né? Ter bússola, GPS ou aplicativo de celular, um mapa da região, principalmente quem vai fazer um trekking, vai ter que ter cuidado em relação a isso para não se perder, para conseguir voltar, né? Ter todo esse cuidado, o kit de primeiros socorros, produtos de higiene, mochila. Se você vai fazer um percurso, uma trilha que vai durar muito tempo, você já tem que se preparar de levar algo para dormir, né, para pernoitar. Então você vai cuidar em relação a esses equipamentos. O que mais que a gente precisa falar? As atividades de aventura. Então, por que eu vou fazer atividade de aventura? Primeiro eu quero dizer para você que quando a gente faz uma atividade de aventura, e aí vamos sair do termo atividade de natureza. Quando eu falo de uma atividade de aventura, eu quero dizer para você que a atividade de aventura, ela pode ser no meio natural ou ela pode ser no meio urbano e até mesmo no meio artificial. O meio artificial, vou dar um exemplo para você. Aqui em Porto Velho tem, mas eu acredito que na sua região também. Eles fazem aqueles meios artificiais para fazer escalada. Então você tem uma parede de escalada e aí você vai lá e faz o percurso da escalada, né? Você simula ali numa parede artificial. É lógico que tem todos os EPIs de segurança, os equipamentos, e é muito difícil fazer escalada mesmo na parede artificial. Eu já fiz o teste. Primeiro é conseguir subir, chegar até o final, né? Depois você desce. Mas assim, não é tão simples. Eu até recomendo, né, que você, se você tiver, faça o teste, experimente fazer escalada, né? Então assim, a gente tem as atividades de aventura no meio natural, que seria, por exemplo, uma escalada no meio natural, uma escalada no meio artificial. E a gente tem as atividades que são no meio urbano e no meio natural. Por exemplo, o parkour. O parkour é muito atual, né? Uma atividade que você pode fazer na zona urbana, na área urbana, né? Nos espaços, nos alambrados, de um prédio para o outro. Tem gente que faz a parkour de um prédio para o outro. Então tem os níveis de risco, né? E tem o parkour no meio natural. Você vai saltar troncos de árvore, saltar de uma pedra para outra. Então tem várias situações aqui que eu posso fazer atividade de aventura. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanha comigo aí que tem mais coisas para a gente ver. Então aqui nós vamos falar sobre as características dos esportes de aventura. Então eu vou trazer para você, primeiro nós vamos diferenciar. Quando eu falo de esportes de aventura, eu preciso dizer que ele está diferente dos esportes radicais aqui. E aí qual que é a diferença? Vamos analisar agora. Os dois aqui, ó, esportes de aventura e esportes radicais. Vamos analisar as características e a diferença. No esporte de aventura, eu tenho condições de incerteza em relação ao que me espera naquela prática, em relação ao meio que eu vou realizar. Então, não tenho uma certeza do que vai me esperar lá. Nos esportes radicais, você já consegue calcular o risco. Essa já é uma diferença. A aventura é incerto. No radical, você controla, você consegue ter cálculo ali do risco. No de aventura, você pode realizar no ar, na neve, no gelo, na água, na terra. O esporte radical precisa ter manobras arrojadas e controladas. Então é radical, tem muitas manobras ali. Então já consigo diferenciar o que é o radical de aventura. A prática do de aventura é somente em ambientes naturais. No radical, eu tenho um desafio extremo e eles podem ser praticados em ambientes naturais e artificiais. Então aqui a gente já consegue diferenciar como que fica subdividido esportes de aventura e esportes radicais. Qual que é o motivo, então, para uma pessoa procurar um esporte de aventura? Qual que é o motivo? Por que eu vou fazer? Então, geralmente, as pesquisas dizem que as pessoas gostam por conta do risco.
Ah, é arriscado, isso me gera total prazer. Eu risco ali, mesmo o risco sendo controlado ou um risco incerto, me dá prazer. Eu consigo me superar. Há uma superação do meu limite. Eu consigo ver que eu posso ir além. E essa superação de limite eu também posso usar na minha vida. Porque de repente você está com medo de tomar uma decisão na sua vida, de fazer alguma coisa na sua vida, aí você vai praticar um esporte e você consegue fazer o que você achava que não ia conseguir. Então ele te dá uma ideia de superação. Então eu posso me superar, eu posso ser melhor. Então ele te traz essa satisfação. Ele trabalha o teu psicológico. Então as pessoas passam a viver melhor quando começam a fazer as práticas de aventura. Então por isso buscam. Porque às vezes são pessoas que estão com a baixa autoestima e quando vêm fazer esse esporte, isso melhora a qualidade de vida. Também tem a vivência lúdica, descompromissada, né? Tem vários motivos, mas esses são os que mais destacam quando se fala da procura, né? Dos motivos por que se busca as atividades de aventura. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanha comigo aí porque tem mais coisa legal para a gente ver. Aí aqui eu trago para você algumas práticas alternativas que geralmente estão associadas aí às práticas de aventura. Então eu tenho o slackline, o skate, o ciclismo, rapel, arvorismo e o trekking. Então aqui nós temos uns exemplos, agora nós vamos ver um pouquinho de cada um. O slackline é uma atividade de aventura, ele pode ser realizado no meio natural e no meio urbano. Ele vai trabalhar capacidades físicas específicas de resistência, força, equilíbrio, flexibilidade, agilidade, coordenação motora e ele vai estimular a tua criatividade e a tua superação. Então, o slackline aqui num exemplo você vê, né, tem uma fita e você tem que percorrer essa fita aí. Você pode fazer esses slacklines de diversas formas, né? Então, o que você vai pensar em relação a slackline? Tem alguns que associam como corda bamba, né? Então, se for traduzir o que é o slackline, é corda bamba, a tradução dele. E ele é um esporte milenar. E a origem dele vem das práticas circenses. Então, ele tem a ver com equilibrismo. Então, ele nasceu das práticas circenses, evoluiu, né? E aí veio como uma prática de esporte de aventura. Qual que é o objetivo? Equilibrar-se em uma fita de nylon. E aí essa fita ela é bastante flexível, conforme você vai pisando, ela vai cedendo um pouco, né? Ela não fica ali totalmente estendida. E o objetivo é que você atravesse de um ponto ao outro, né? E aí consiga fazer esse percurso sem cair. Eu consigo fazer esse slackline em postes, numa altura bem baixa, eu posso fazer em rochas, em árvores e posso ter uma altura mais elevada. Inclusive eu posso também fazer sobre as águas. Então a gente consegue ter aqui vários tipos de slackline, né? Então a gente tem os slackline que vão estar associados aí com as manobras, com o slackline nas águas, com o slackline nas alturas, né? O slackline com distâncias maiores e até mesmo fazendo yoga, trabalhando concentração. Então a gente tem várias práticas aqui de slackline que eu posso fazer de diferentes formas. A forma mais comum é essa que a gente faz na árvore, na escola mesmo a gente pode fazer essa prática. E aí você vê que fica muito próximo ao chão, né? São práticas que eu posso estar trabalhando. E aí eu vou ter as mais complexas, né, que vão ser em alturas maiores. Fazer um slackline na água, né, no lago, no rio, deve ser legal para você distrair com a sua família, para passar um final de semana. Deve ser bem bacana trabalhar slackline assim também. Então vamos seguir. Aí nós vamos falar sobre o skate. O skate, ele é um esporte radical. O objetivo dele é realizar manobras deslizando sobre o solo. Você pode fazer isso com e sem obstáculo e vai requerer equilíbrio, né? Então você precisa se equilibrar ali no skate. O skate, ele é uma prancha que possui 2 eixos. Então a gente está analisando aqui o skate agora. Tem os rolamentos e 4 rodas pequenas. Então essa é a estrutura do skate. Ciclismo, vamos falar um pouquinho do ciclismo. Isso aproxima muito, né, a sua realidade aí
na sua comunidade. Tenho certeza que deve ter alunos, inclusive, que vão de bicicleta para a mediação tecnológica. E se tiver, eu quero saber, conta pra gente aqui como que você vai para a escola, se você vai de ônibus, vai de bicicleta, se você utiliza a bicicleta na sua vida. E aí nós temos aqui os tipos, né? Então a gente vai ter ciclismo na estrada, ciclismo na pista e o mountain bike. Então nós temos esses 3 tipos. Qual que é o objetivo? Pedalar por quilômetros, né? Então a gente estipula ali a meta e vai fazer esse pedal que vão ter longos períodos aí. Qual que é o principal benefício, né? Ele vai te ajudar no fortalecimento da musculatura e na diminuição do estresse. E os locais de prática que eu posso realizar pode ser o meio natural ou o meio urbano. Vamos ver o próximo, rapel. Vamos falar um pouquinho do rapel agora. O rapel, ele é uma prática também de aventura. Vai trabalhar força, flexibilidade, coordenação, resistência. Os principais benefícios são vários, né? Autoconfiança, consciência corporal, concentração, pensamento estratégico. Então eu tenho que começar a calcular ali por onde eu vou pisar, como que eu vou fazer. Então trabalho o pensamento, vai fazer com que você aprenda a lidar com medo. Então vai ajudar você a se superar, a insegurança, você vai conseguir identificar possíveis dificuldades, vai conseguir também identificar novos ambientes, superar obstáculos e ter o prazer da conquista. Então rapel também é uma prática muito interessante. Aqui em Porto Velho estou fazendo muito rapel sobre a ponte do Rio Madeira. Eu tenho acho que até uma foto para mostrar para vocês. Arvorismo, então a gente tem aqui esporte radical. O objetivo é você preparar um percurso, né, de maneira estratégica. Você pode utilizar cabos de aço, corda, e aí você vai aumentar, né? Quanto maior aumentar o desafio ali daquele percurso, maior a adrenalina do participante. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos de como que você pode pensar algumas estratégias de arborismo. Quais são as características? Consiste na travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, né? Então vai ter um meio natural ali. Você precisa ter ali diferentes obstáculos, como escadas, pontes, tirolesas e outros, né? Essa parte do arborismo a gente vê muito no lazer. Quando a gente viaja, tem muitos locais de lazer que trazem essas práticas de arborismo. E aí você começa a ver também, quando você viaja para fora de Rondônia, que tem inúmeras práticas que você nem conhecia e que estão associadas aos esportes de aventura ou esportes da natureza. E aí, para fechar essa parte das práticas, que a gente está conhecendo algumas práticas, a gente vai falar do trekking. Agora acompanha comigo aí o último para a gente já iniciar no próximo assunto. Então a gente tem aqui que o trekking ele tem origem africana. Etimologicamente falando, significa migrar. Então, significa você estar migrando ali, percorrendo, né, diversos caminhos. E ele surgiu da necessidade de você percorrer longos caminhos. Então, já está associado àquela trilha. Geralmente, você tem uma duração maior quando você faz. Quando a gente traz a definição, ele diz respeito a longas e difíceis caminhadas. Olha a palavra aqui, longas e difíceis. Por quê? Porque tem um percurso ali de superação. Você vai passar por inúmeras situações ali. E ao mesmo tempo você vai explorar. Você vai explorar, vai buscar conhecer um pouco mais sobre aquele ambiente. Quais são as características dele, né? Ele pode ser individual, em grupo, assistido e de competição. Então eu tenho vários tipos de trekking. Eu posso dizer que eu vou fazer sozinho? Posso trabalhar num grupo, posso fazer assistido, ou eu posso trazer até com fins competitivos. O trekking assistido, geralmente um integrante de cada grupo é responsável, então tem um líder que vai ficar responsável pelo equipamento e pela equipe. No trekking de competição, você vai ter ali equipes entre 3 ou 6 pessoas, e aí vai envolver velocidade, longa distância, percurso, geralmente de um dia. Então aqui tem todo um planejamento para ele ser competitivo.
Aí nós temos os espaços que são mais utilizados para essa prática, né? Então nós temos terrenos e trilhas, são os espaços ali que nós podemos utilizar, áreas de preservação ambiental, qualquer terreno realizado por caminhos, né? Então não pode ter cobertura asfáltica. Então se eu tenho ali um caminho, eu posso utilizar para me fazer o trekking. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como a gente pode estar fazendo essa prática. E aí nós vamos falar agora sobre os tipos e características dos esportes na natureza. E aí, para eu falar dele, eu quero dizer para vocês, reforçar que para eu falar de práticas na natureza, eu tenho que lembrar preservação, a sustentabilidade e a amizade também, né? Porque é importante a gente fazer essas práticas também junto com os amigos, a gente aprende muito. E aí algumas práticas que eu posso estar trazendo em contato com a natureza, a gente tem aqui o slackline, que eu já falei sobre ele, né? Caminhada, a corrida, o ciclismo, o próprio ploughing, né? Que é uma prática sustentável, onde tem coleta de lixo, a falsa baiana, a yoga eu também consigo realizar em contato com a natureza. E aí, por que eu vou fazer atividade de aventura, professora? Qual que é a intenção? Vou trabalhar minha autoconfiança, meu autoconhecimento, vou conhecer mais do meio ambiente, do local onde eu moro, daquele local onde eu estou fazendo a prática. Autorrealização, autocontrole, autoestima, sem contar que ele me traz tranquilidade, paz interior, trabalho o meu eu, né? O meu eu interior, então é muito legal. E aí, fechando, ele vai ampliar a sua consciência sobre as questões ambientais, e também sobre as questões fisiológicas do seu corpo. Você vai conseguir também perceber essas questões fisiológicas. Vai trabalhar a tua dimensão biopsicossocial, a tua percepção da natureza e do teu próprio movimento. E vai de quebra, né? Trabalhar o teu condicionamento físico e as tuas capacidades físicas. E aí, fechando já o assunto, fique ligado. Caminhar perto de cachoeiras, lagos, rios e riachos, incluindo açudes e fontes, é benéfico para a tua saúde emocional. Então, eu tenho certeza que isso é muito perto da sua realidade do aluno da mediação. Então, ele vai te ajudar aqui, por exemplo, se você dá um mergulho no lago de água fria, vai te ajudar a expulsar as toxinas, liberar endorfina, então te ajuda. Se você tem um lago aí perto da sua casa, pega e faz um mergulhinho na água fria. Faz isso que vai te ajudar na tua saúde emocional. E aí nós temos aqui outras práticas, né? Enduro, corrida, o parkour, a escalada, asa delta, parapente, bicicross, motocross e tirolesa. Fechando aqui as nossas práticas. E aí agora nós vamos ver uma matéria jornalística sobre as práticas dos esportes de aventura em Rondônia. Acompanha comigo aí. Respire fundo, se aqueça, passe o filtro solar e avise ao coração que vem aventura por aí. Na terra, na água, no ar. Vamos em busca dos esportes de aventura praticados em plena natureza, cercado pelas belezas da selva amazônica. Ecologia e adrenalina. Imagina unir uma atividade radical a paisagens da natureza. Vilmark sabe bem o que é isso. Pratica moto em trilha há mais de 20 anos. Todo final de semana é assim. Ele coloca os equipamentos necessários e indispensáveis, pega a moto que é específica para a trilha, une os amigos, deixa a cidade para trás e parte em busca de novas aventuras. Começou exatamente assim. Porque gostar de pilotar já é uma paixão sem limite, eu diria.
Mas pilotar na natureza não tem, é indescritível. Não tem nada que supera isso. É muito gostoso. Então, uni o que eu gostava, que é moto, junto à natureza, que também é outra coisa que eu amo. Os esportes radicais e de aventura na natureza começaram há muito tempo. Alguns nem eram considerados esportes. Com o passar dos anos, foram se encaixando em alguma prática esportiva. Porém, também teve um período de afastamento do contato do homem com a natureza. Já em meados do século XX, esses esportes radicais praticados em meio à natureza conquistaram cada vez mais adeptos. O homem resolveu voltar às origens e ficar mais próximo da natureza e unir o esporte a essas belezas da nossa Amazônia. O resultado é muita adrenalina. O esporte de aventura na natureza, como o nome já diz, é praticado ao ar livre, sob a influência de sol, frio ou chuva. Mas essa prática exige muito mais do corpo e do emocional do praticante do que outros esportes urbanos. É preciso muito preparo físico e psicológico. Os esportes de natureza, eles precisam de um preparo maior, porque vão ter mais obstáculos onde você passa, né, como buracos, como rochas, como grama, como às vezes uma lama. Então é necessário ter mais preparo físico, ou seja, preparo tanto cardíaco, né, e resistência também. Os esportes mais praticados na natureza aqui na nossa região são a escalada, o rapel, o ciclismo, o motociclismo e o trekking, que é a trilha, caminhadas ou até mesmo corrida. Então, as minhas dicas para quem quer iniciar nos esportes da natureza é primeiro fazer um preparo físico, né? Você precisa estar preparado, não vá sozinho para um esporte da natureza. Você precisa estar acompanhado para sua maior segurança, levar equipamentos de segurança como capacete, a própria água, lanternas. Isso também é legal. E sempre deixar alguém avisado na cidade que você está indo praticar esse esporte. Porque caso aconteça algum acidente, essa pessoa já vai estar ligada de que você não voltou a tempo do previsto para a atividade. Além de ter o treinamento físico, né, da pessoa ser já condicionada para esse tipo de atividade, é necessário ela ter o acompanhamento de alguma pessoa que seja mais experiente do que ela, para ter uma segurança maior quando a pessoa estiver praticando esporte. Pessoas de várias idades praticam, mas principalmente na faixa etária entre 18 e 30 anos. Alguns consideram mais que um lazer. É uma espécie de válvula de escape da correria do dia a dia. Preparação instrucional, física e emocional. Não importa a modalidade escolhida, todo esforço é recompensado com as belezas naturais da nossa Amazônia. Viu aí que lindo? Que lindo, né? Muito boa, muito top essa matéria para falar da nossa Rondônia, do nosso estado de Rondônia, né? Agora, para fechar nossa aula, vamos então continuar aqui vendo algumas imagens do nosso estado, de algumas práticas que ocorrem especificamente aqui em Rondônia. Acompanha comigo aí no slide, direitinho, para a gente continuar. Então, nós temos aqui um campeonato estadual de ciclismo, registro de um campeonato que aconteceu em Porto Velho, Rondônia. Então aqui a gente tem um registro, né, uma foto de Leandro Moraes. Então a gente tem um registro aqui do campeonato de ciclismo aqui em Rondônia. Isso é muito frequente, tá? Inclusive a gente tem muita gente de Rondônia indo para fora para participar de competições também de esportes de aventura e na natureza. Aí nós temos um outro registro que é a prática de parkour em ambiente urbano e a prática do parapente. E aí o parapente, eu vou dar destaque, né, para o município de Ouro Preto do Oeste, onde tem muito essa prática lá, né, de parapente. Então, o estudante da mediação que mora em Ouro Preto, com certeza deve saber muito sobre essa prática aí de esportes de aventura. A gente também tem a prática do slackline, e aí eu tenho um registro do slackline feito aqui em Porto Velho, Rondônia, né? Uma foto da Michele Carvalho, onde a gente tem aqui a prática do slackline aqui no nosso estado, né? Principalmente na cidade de Porto Velho.
E nós também vamos ter a prática do skate. E aqui em Porto Velho nós temos no Parque Jardim da Mangueira, chamado de skate park, né? Um local onde a gente faz a prática do skate. E fechando, nós temos o rapel sobre a ponte do Rio Madeira, também muito praticado. Foto aqui de Matheus Henrique, então é uma prática muito recorrente. Fechando nossa aula, vem aqui comigo, porque a gente tem agora o nosso mexa-se. Mas aí o que a prof vai fazer? A gente vai dar um intervalo. Quando a gente voltar, a gente faz o nosso mexa-se, revisa a aula, faz o mexa-se e vamos corrigir a atividade. Fica ligado aí, levanta, bebe uma água que já já eu tô de volta. Tchau, tchau.